Muito bem, estamos de volta. A pandemia trouxe vários problemas para a nossa vida e ainda deixou resquícios que a gente precisa lidar. Um dos problemas sérios causados pela pandemia foi que se intensificou a violência contra os idosos. Os dados apontam que o confinamento fez aumentar os casos aqui no Brasil. Desde o início da pandemia, o número de denúncias de violência contra os idosos subiu para mais de 25 mil em todo o país, entre março e junho de 2022. E de acordo com um levantamento realizado pelo Disque 100, identificar a violência nem sempre é fácil. Ainda mais quando ela ocorre dentro de casa, né, por alguém que seria de confiança. Por isso, hoje, a geriatra, a doutora Flávia Campora, vai nos ensinar como identificar que algo não vai bem e com o nosso idoso, né? E também não só identificar, mas como combater o problema do jeito certo. E eu quero ver sua participação aqui no programa, então manda pra gente. Nosso WhatsApp está disposto aqui para você agora, o nosso número está passando aqui na tela. Tem o QR Code aqui também, você tem acesso a gente através dele. Aponta a câmera do seu celular aqui para esse código e você vai ser levado ao nosso contato. Ou então anota aí o nosso número. Ele é 12 98266 0004. Estou esperando sua participação. Na medida do possível, a gente traz aqui na tela. Doutora Flávia, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite para participar do programa. Obrigada, Teru, obrigada a oportunidade de falar de um tema tão importante. Muito importante, doutora. A gente hoje está celebrando, né, e está, na verdade, divulgando esse dia todo dedicado ao combate dessa violência contra o idoso. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, até 2050 o mundo vai ter mais de 2 bilhões de idosos. Então, eu acho que esse dia é fundamental para a gente combater todo tipo de violência, né? Eu acho que é muito importante que a gente tenha esse dia, um dia mundial, né? Eu queria, não é uma coisa que a gente inventou aqui, para que a gente possa trazer à tona o tema, né? A gente falar de violência é uma coisa difícil, falar de violência contra o idoso é ainda mais difícil. Eu acho que muitas vezes a gente esconde o problema, quando esconder não vai resolver. Então, eu acho muito importante que a gente tenha esse foco, fale abertamente para que a gente possa combater. Tá, eu acho que é interessante a gente conhecer, doutora, a gente tem um público idoso assíduo aqui do Vida e Saúde, que acompanha, que está junto com a gente, que participa, mas o idoso tem um estatuto especial, né? A gente vai colocar na tela agora alguns dos principais direitos fundamentais garantidos por lei para o idoso. E eu quero destacar aqui, olha, vocês estão vendo que a lista é longa aí, tem coisas básicas, mas, olha, o idoso tem direito à saúde, à liberdade, ao lazer e a vida. Gente, coisas basiquíssimas, são direitos básicos que muitas vezes são negligenciados, ignorados. Agora, como é que a gente faz para valer esse estatuto, doutora? Acho que o estatuto veio, né? E se você for pensar, no estatuto não está escrito nada de diferente do que são os direitos das pessoas no Brasil, mas lembrar que os idosos não são diferentes e que tem algumas necessidades especiais em alguns casos e que a gente precisa garantir. Então, a luta por esses direitos dia a dia vem trazendo benefícios. A partir da publicação do Estatuto do Idoso, a gente teve ganhos, por exemplo, em questão de habitação, de transporte, né? A gente tem aí hoje ainda em alguns lugares isenção ou diminuição do valor do transporte público. Uhum. Existem formas que a gente pode usar e para pressionar o governo e a família, né? E de quem cuida. Muitas vezes, eu quero cuidar. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade por um idoso é da família e do governo. Então, a gente tem esses responsáveis muito claros ali, onde a gente deve sim ir atrás de conseguir esses direitos. Não que eles sejam fáceis, porque a gente tem várias dificuldades, mas está aí escrito e descrito o que é importante para que essas pessoas possam viver melhor, mais e melhor. Não adianta a gente viver só mais, né?
É para a isso. gente não viver melhor. É isso aí. Agora, doutora, quando a gente pensa em violência, quando eu abri aqui o programa falando que o número de violência aumentou, a gente logo pensa naquela violência clássica, né? Maus tratos, a violência física. Mas tem mais de um tipo de violência. Eu queria trazer aqui agora, olha, por exemplo, existe a violência física e sexual. Vou trazer também aqui a violência... Acho que eu coloquei no lugar errado, peraí. Aqui, ó. Econômico, financeiro e patrimonial, a psicológica e também o abandono ou negligência. São tipos de violência que nem sempre são comentados, são percebidos, doutora. Isso. A grande questão é que com o envelhecimento a gente tem uma mudança do tipo da violência que as pessoas sofrem. Então, quando você tem crianças e adultos jovens, a principal violência mais encontrada é a violência física, aquela que a gente conhece facilmente e que facilmente é reconhecida pelas outras pessoas, porque machucou, bateu. É visível, né? Seria uma violência que você consiga ver, que você consiga ver sinais físicos ali, né? Isso. Agora, a mudança vem com um aumento, principalmente de outras coisas que não aparecem tanto no jovem, que é a violência psicológica e o abuso financeiro. E eles são tão importantes quanto a violência física. E eu queria ressaltar que quando a gente fala de violência psicológica, o impacto na saúde do idoso, o impacto na vida, ela é igual ao impacto de um machucado, de uma violência física, né? Então, não é diferente. A gente acha, foi só uma briguinha, só falou alguma coisa, só distratou, mas logo passa, mas a gente sabe, existem trabalhos que mostram que você tem o mesmo impacto na saúde desse idoso em relação à violência física. E também o abandono, os maus tratos, a negligência, que acontece em qualquer idade, mas que quando você tem pessoas que têm maior demanda de cuidado, e aí a gente inclui uma parte da população idosa, isso acontece ainda mais. Então, também aumenta. Então, a gente vai ter aí uma diminuição da violência física, não que ela não aconteça, mas ela diminui. E eu tenho um aumento desses outros tipos de violência que elas são mais difíceis de serem percebidas pelas outras pessoas, mas não deixam de ser tão importante quanto. Tá. Agora, doutora, eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse ver alguns exemplos de como esses tipos de violência podem acontecer, porque muitas vezes o idoso ele vai ficando acabrunhado, ele vai ficando mais, ele vai mudando o comportamento dele e aquilo é desculpado pela serenidade, né? Ele está ficando mais velho, senilidade, acho que falei certo. Ele vai ficando mais quietinho, menos autônomo, mas na verdade pode significar causa de agressão, por exemplo, ou sinônimo de agressão, né? Vamos mostrar aqui, olha, algumas dessas causas e alguns sinais. Eu vou trazer aqui esse primeiro aqui. Essa pessoa pode começar a demonstrar desconfortável na presença de algum familiar ou cuidador. Se isso está acontecendo, pode significar, gente, não significa necessariamente que vai ser um tipo de violência acontecendo ali, né, doutora? Como eu disse, a identificação dos casos e das atitudes de violência, elas são mais difíceis, elas não são tão abertas e vai depender da nossa percepção, e isso é uma percepção. Então, essa questão de você olhar e ver se a pessoa está desconfortável na presença de alguém e a hora que você tira essa pessoa, a atitude muda, esse tem que ligar um farolzinho amarelo de que alguma coisa diferente está acontecendo. Violência. Tem gente, olha, que vai se sentir desconfortável diante de alguém que fica provocando, por exemplo, que não deixa de ser um tipo de abuso, né? Se a pessoa, ela está sendo provocada o tempo inteiro, ela está desconfortável o tempo inteiro, é um tipo de abuso, sim. Então, pode ser uma coisa não tão importante para a sociedade, mas para aquela pessoa está causando problema. Isso mesmo, isso mesmo. Então, você tem que ligar uma luzinha.
Vamos dar uma olhada aqui em outra situação, doutora? Se eu tenho uma pessoa que era comunicativo e de repente se tornou calado de uma hora para outra, será que isso pode significar que ele está sofrendo algum tipo de abuso? Não quer falar mais sobre esse assunto, não quer mais falar sobre conta corrente, sobre aposentadoria? Sim, sim. É uma ponta do fio que a gente precisa conseguir puxar. Às vezes, ter uma coisa importante é você ter cuidado na hora de puxar essa ponta para você poder continuar, porque se a pessoa está calada, e essa é uma característica da violência contra o idoso, é que as pessoas não gostam de falar disso, nem os profissionais, as pessoas que estão perto, muitas vezes os pacientes também não, as pessoas também não, porque elas se sentem envergonhadas da situação que elas estão passando. E aí elas também não querem falar, e por isso elas ficam caladas, por isso elas... e o caminho de você tentar descobrir e ajudar tem que ser muito cuidadoso, mas o calado muitas vezes é isso, eu tenho vergonha do que está acontecendo comigo, tenho vergonha do que um familiar está fazendo comigo, poxa, é meu filho e eu estou passando por uma situação dessas e eu não quero falar disso com mais ninguém. Então, sim, o calado, falar menos, distrair de assuntos que a gente está no cotidiano usando, também é um sinal que tem que nos dar atenção. Tá. Agora tem uma outra mudança que pode gerar desconfiança, que é essa pessoa se recusa a fazer atividades que antes eram do seu interesse. Às vezes é jogar uma dama com um vizinho ali na praça, às vezes é fazer uma caminhada que gostava de fazer, às vezes é fazer uma compra de algo específico que essa pessoa gostava de comprar, aquela coisinha no supermercado, né? De repente, não quer mais. Esse é uma outra coisa que a gente precisa entender exatamente o porquê, ou tentar entender o porquê. Porque existem questões ou problemas do envelhecimento que podem levar à perda de interesse por atividades habituais. E não necessariamente vai ser uma violência, ou vai ser um sofrimento ou um abuso, né? Então, de novo, é sempre na mesma situação. Então, eu não quero mais... Eu jogava dama na praça e eu não quero mais jogar dama quando as mesmas pessoas estão ali, ou quando uma das pessoas está ali. Então, porque normalmente você tem essa violência relacionada a uma pessoa que era da sua confiança. É assim que a gente identifica. E esse é o fator que pode ter ação. Mas também precisa ver que existem problemas do envelhecimento que podem fazer a pessoa perder o interesse. Limitações então, às vezes, né? São limitações, às vezes perda de alguma autonomia, algum sentido, né? A visão está dificultada, a audição está dificultada, então isso pode também levar a esse afastamento dessa atividade. Isso, exatamente. Agora é o seguinte, a gente está lidando aqui também, doutora, com situações que envolvem cuidadores ou pessoas da família. Então, às vezes vai precisar de mais de uma pessoa nessa vigilância, nesse cuidado. E tem que ser feito com muito tato, né? Porque o cuidado e o acompanhamento desse idoso nem sempre vai acontecer de uma maneira assim... definida, né? Às vezes é um cuidado, uma vigilância mais à distância, respeitando a autonomia dessa pessoa. Quando o idoso tem autonomia ainda, né? A gente tem situações que a pessoa perde a autonomia, seja idoso ou não, pode perder a autonomia. Mas quando ele tem autonomia, a gente tem que garantir o direito à autonomia, mesmo quando a gente vai falando de uma situação difícil. Olha aí. Então, algumas vezes, por exemplo, a gente vai falar de idosos que claramente sofrem algum tipo de violência, mas eles não querem falar do assunto e eles têm o direito à sua decisão pessoal. Se eles têm essa capacidade, eles têm direito. Tá. A nós cabe atentar e tentar levantar, dizer que aquilo não deveria estar acontecendo, mas... a mais a fundo, o direito é da pessoa. Tá.
Agora, tem essa outra dica aqui que pode indicar, né, de que algo não vai bem. Se aparecerem infecções ou feridas inexplicáveis na região genital, indicando aí um possível abuso ou violência sexual. Por incrível que pareça, tem gente que faz experimento, tem gente que não tem assim escrúpulo e pode estar abusando dessa pessoa. Sim, também. Na verdade, algumas regiões do corpo, elas são muito difíceis da gente machucar sozinho, principalmente se o idoso não tem independência, né? Então, o idoso que depende de alguém, ele é muito difícil. A região genital é um local onde é muito difícil de você machucar e principalmente ter machucados recorrentes. A gente tem a planta do pé, né? Se você pensar numa pessoa que é mais acamada, que não tem independência, como é que ela machuca a planta do pé, o dorso da mão. Então, existem algumas regiões do corpo que feridas são mais difíceis de serem explicadas e que também nos levam a entender que talvez exista algum tipo de violência, mesmo que a pessoa não consiga te dizer, porque muitas vezes o idoso pode não querer falar e outras ele pode não conseguir falar o que está acontecendo. E a gente precisa desses sinais indiretos para tentar entender o contexto. Então, esses locais, genital, planta do pé, dorso da mão, o dorso das costas, né? Como é que você machuca as costas? Não é ferida de estar deitado, mas algumas feridas específicas, elas são difíceis de se explicar por um cuidado normal, né? Então, sim, são sinais indiretos de que alguma coisa errada pode estar acontecendo. Doutora, a gente segue aqui com outros sinais que podem indicar violência. Será que essa pessoa passou a apresentar sinais de demência de uma hora para outra? Porque as doenças relacionadas à demência, elas são progressivas na maioria dos casos, não? A não ser que haja um trauma, né, doutora? Assim, a maior parte das demências, elas são progressivas e de um início insidioso, não abrupto. Existem algumas demências, mesmo doenças que não relacionadas à violência, que podem ter uma evolução mais rápida. E a gente precisa aí sim avaliar muito criteriosamente, porque se o paciente está sofrendo algum tipo de violência, por exemplo, na cabeça, um trauma na cabeça, ele pode desenvolver demência, né? Por múltiplos traumas ou alguma coisa assim. Então, você precisa investigar se existe alguma questão de trauma associado. Algumas vezes não é nem direto, mas assim, a pessoa está sozinha em casa o dia inteiro e cai 3 vezes por dia e bate a cabeça 3 vezes por dia. E isso leva a um sangramento dentro da cabeça que leva à perda cognitiva por consequência, né? Então, a gente precisa sim identificar os possíveis fatores aí. Mas a demência em si é um assunto muito longo, mas alguns tipos de demência podem estar relacionados a traumas, por exemplo, traumas no crânio. Olha aí, tem que vigiar, gente. Olha outro sinal aqui. Será que ele está respondendo ou ela está respondendo de maneira inadequada a uma situação que já era do seu dia a dia, do seu cotidiano? Também, como a gente falou lá atrás, a gente falou do idoso que fica mais calado, daquele idoso que não quer mais ir nas atividades que ele estava acostumado. Então, isso são todas situações que mostram que existe algum comprometimento social e que pode estar relacionado com uma situação que o idoso, que a pessoa está evitando. Tá. Está evitando uma coisa e naquela situação pode acontecer uma violência. Muitas vezes não é física mesmo, você não vai ver no corpo um machucado, né? É um machucado que vai lá de dentro mesmo. Tá. Temos ainda mais esse último sinal que a gente quer trazer aqui, gente, quando a conta bancária não fecha ali. Surgiram dívidas, o saldo bancário diminuiu sem explicação, ele não sabe explicar o que aconteceu com a aposentadoria. Isso pode ser sinal de extorsão. Sim, claro, e é muito comum. Se a gente pegar a população brasileira,
muitos idosos são os responsáveis, as aposentadorias dos idosos são responsáveis pela renda de uma casa inteira. E isso não significa que as outras pessoas têm o direito de decidir como será usado esse dinheiro. A pessoa pode decidir que deu o dinheiro para o filho e ele vai fazer o que ele quiser, mas o filho não tem o direito por si só de cuidar da aposentadoria, de falar, sua aposentadoria é minha, não é. E isso é um abuso financeiro que acontece com certa frequência, que muitas vezes a gente volta naquela questão que o idoso tem vergonha de dizer. Então, não é uma informação fácil de você reconhecer. Muitas vezes o idoso vem só triste, desolado, fala que não conseguiu comprar um remédio, que não teve tempo para fazer alguma coisa, e que muitas vezes tem a ver com a questão financeira mesmo. Demais, né, gente? Demais. Olha, chegaram interações que a gente quer trazer aqui no Vida e Saúde. Vamos ver quem é a primeira pessoa que está aqui na nossa tela agora. Foi uma interação anônima que diz o seguinte: meu sogro e minha sogra moram com as filhas por serem pessoas idosas. Porém, minha sogra às vezes fica nervosa. O que a gente pode fazer para ajudá-la a se sentir melhor sem perder a paciência? Por outro lado, quem está cuidando também tem que ter jogo de cintura, tem que ter paciência. Não são crianças, não está lidando com crianças, mas às vezes a tensão cresce, doutora. Não é fácil, não. Não. E aí a gente entra no outro lado, que é como evitar, né? Eu acho que parte de como evitar que você entre num conflito, uma das coisas parte pela educação mesmo, de ensinar as pessoas como lidar com essas situações. Porque normalmente uma pessoa que fica muito nervosa, ou ela já foi assim a vida inteira, e eu queria dar um dado para vocês, então as pessoas que são agressivas durante a vida, elas têm maior chance de sofrer algum tipo de agressão quando elas são idosas. Então, é um fator de risco você ter sido agressivo, porque você suscita isso na outra pessoa. E esse é um ponto. E o outro ponto é que, às vezes, a agressividade é uma alteração de comportamento relacionada a uma doença que aquela pessoa tem. E que o cuidador que está ali não entende o conteúdo da doença. Então, se a pessoa repete 15 vezes que ela quer comer e acabou de comer, é porque ela não lembra disso. E não adianta você ficar nervoso e brigar, porque ele não vai aprender, ele não vai lembrar. Então, a educação em saúde, em cuidado, é extremamente importante nesse cenário que a gente está falando, e vem de encontro o que essa interação que a gente teve fala. A gente precisa ensinar as pessoas em como lidar, porque não é fácil, né? Não é fácil você lidar com uma criança pequena que faz birra no meio do shopping. É mais difícil ainda você lidar com um idoso que tem a sua autonomia, a sua independência, a sua capacidade, os seus pensamentos, que resolve fazer birra dentro de casa. E às vezes não é birra, é simplesmente um direito que ele tem. Eu quero o meu dinheiro, e não é uma birra, é simplesmente o direito que ele tem de decidir sobre a própria vida. Vamos lá, gente. Tem mais uma interação que chegou aqui agora. Uma interessante, na verdade, dizendo que o seguinte: olha, conheço um rapaz que quando bebe agride o pai verbal e psicologicamente. O que é que eu posso fazer para ajudar esse idoso? É a interação da Patrícia, boa, porque tem muita gente que convive com outras pessoas, doutora, que vem acontecendo e que não sabe muito como agir. Será que eu posso intervir ou será que eu posso, de repente, acionar algum órgão que vai fazer essa intervenção? Existem órgãos, sim, e a gente deve denunciar quando a gente pega e vê na nossa frente, pode ser denunciado mesmo. Nesses casos na rua, e quando você está assim, é a polícia primeiro, e existem conselhos de idoso. Então, em São Paulo, a gente tem o Conselho Estadual do Idoso, da onde eles podem receber essas queixas também e devem agir sobre, mas diretamente é igual à violência contra uma criança. Se você vê uma criança sendo violentada, você tem que denunciar. Um abuso sexual em qualquer idade deve ser denunciado, e a gente pode denunciar sim, e deve. Está aparecendo aqui na tela.
É o Disque 100, doutora, para quem quiser, né, pode usar o Disque 100, quem de repente quiser fazer uma denúncia anônima, pode também, vai estar ajudando essa pessoa, né? Exatamente. E além disso, vai trazer o problema à tona, porque enquanto o problema não aparece para a sociedade, para a polícia, para os serviços de saúde, como um problema real, as políticas públicas elas também são negligenciadas, né? Porque você não enxerga, não tem visibilidade desse problema. Então, denunciar não é fazer mal, não é querer o mal da pessoa. Não é causar disso. confusão. Não, isso faz parte do nosso dever civil, inclusive. Doutora, foi muito bom conversar com você aqui no programa de hoje. Quanta coisa a gente viu para identificar problemas com os idosos, quanta coisa a gente também entendeu que pode fazer. Eu quero agradecer a presença da doutora Flávia Campora aqui. Se você gostou das dicas dela, você pode rever esse programa, pode compartilhar com quem você quiser. Vai estar disponível para você já nas nossas playlists lá no YouTube. Mas, por enquanto, gratidão, doutora. E vamos juntos nesse combate à violência contra os nossos idosos. Um dia a gente espera chegar lá, né? Então a gente precisa chegar lá de um jeito ou de outro um pouquinho melhor do que está agora, né? Com certeza. Vamos juntos. Se mais pessoas estiverem falando e discutindo o tema, a gente vai com certeza chegar num lugar melhor em pouco tempo. Obrigada, doutora. Obrigada. Muito bem, olha, a gente faz um intervalo curtinho agora. Na volta, você vai acompanhar um claramente todo diferente aqui. Dr. César vai explicar um pouquinho sobre o uso medicinal da maconha. E tem receita boa por aqui no Vida e Saúde hoje. Você está vendo aí? Cookies de batata doce. Quer saber como é que faz? Espera aí que eu te ensino já já.